Hoje à noite eu gostaria de tomar um tempo com os irmãos para falarmos de mais um personagem bíblico. Vamos falar a respeito de Boaz. E eu vejo em Boaz uma pessoa assim desconhecida, alguém que surge do nada, mas que do nada ele passa a fazer parte de uma linhagem importantíssima. De um desconhecido, de uma pessoa que ninguém sabia quem era, ele sai do anonimato e passa a fazer algo grande na sua vida. E gostaria que você pudesse se encontrar, talvez, na situação dele e pudesse aproveitar algumas coisas que a gente aprende com esse homem. Por que é que eu digo que ele era um desconhecido ou alguém que teria tudo para dizer vai dar tudo errado? A Bíblia diz, quando conta sobre a descendência de Judá, que é aquele de quem nasceria José, e como a linhagem era contada assim sempre pelo homem, Jesus é tido como filho de Davi, porque era da linhagem de Judá, então ele é tido como desta linha de tradição familiar por causa da pessoa de José. E quando a Bíblia está relatando os descendentes de Judá, chega lá num determinado momento, ela diz que Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou Salma, ou há dois outros nomes, pelo menos na Bíblia, Salá ou Salmão, a mesma pessoa. E este gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, de onde vem a raiz de Davi, daí o nome dessas descendências, destas procedências, enfim, é daí que sai o nome. No meio disso tudo, aparece um Boaz. Por que é que eu digo que ele era um desconhecido e alguém que poderia ter tudo para dar errado? O avô dele, Naasson, é chamado de príncipe dos filhos de Judá. Então, mostrando que era alguém proeminente, alguém que foi reconhecido, alguém grande no meio deles. Aí vem o seu pai, chamado de Salma aqui no livro de Crônicas, mas de Salá em outro local. E em Mateus ele é chamado de Salmão, e Mateus acrescenta que Salmão de Raabe gerou a Boaz. Portanto, ele era filho de uma prostituta. É claro que uma prostituta arrependida, uma prostituta perdoada e com a vida transformada. Mas era Raabe. Com certeza poderia sempre ficar, mas né, é da linhagem de Judá, mas a mãe era assim e tal. Enfim, era rico, tinha dinheiro, tinha posses, mas tinha tudo para continuar na sua vidinha e entrar e sair deste mundo sem deixar nada produtivo, nada producente. Eu gostaria de pescar na vida deste que passa a fazer parte da linhagem do próprio Senhor Jesus. Algumas atitudes para você e para mim também, que esperamos deixar uma marca, que esperamos deixar algo para a posteridade. Pode ser até que não sejamos lembrados pelo nome, mas que aquilo que nós fizemos, que a nossa passagem não seja em vão, como poderia ter sido a vida deste homem. Para isso, nós vamos abrir nossas Bíblias lá no Antigo Testamento, no livro de Ruth, e vamos estudar algumas coisas a respeito deste homem. Livro de Ruth, capítulo 2. Quando você encontrar, você pode glorificar a Deus aí, porque a palavra de Deus vai falar com você. Capítulo 2, versículo 1. Encontrou? Diz a palavra assim: tinha Noemi, e você se lembra da história, Noemi tinha partido com seu marido para uma terra distante e com seus filhos. Os seus filhos se casaram lá, um deles se casa com essa moça Ruth, que vai entrar em cena, e a verdade é que no meio da vida deles lá morre o marido de Noemi e morrem os dois genros. E ela fica então viúva, e ela fica com as duas noras e resolve voltar para a sua terra. Diz a palavra então que Noemi tinha um parente do seu marido, senhor de muitos bens. Nesta expressão, que pode ser apenas uma explicação, eu vejo a primeira atitude, a primeira postura que nós devemos ter para que possamos fazer algo relevante.
A Bíblia diz que ele era senhor de muitos bens. Ela não diz que ele possuía muitos bens, não se limita a dizer que ele era rico, que ele tinha muitas propriedades, mas diz que ele era senhor dos seus bens. Eu vejo pessoas com grandes bênçãos recebidas, mas que não se assenhoram daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Tem a sua profissão, tem a sua casa, tem a sua família, tem os seus bens, tem o seu reconhecimento, mas não tomam posse daquilo no sentido de tornar aquilo algo eficaz para si, mas principalmente para a sociedade, para o meio onde vivem e para a sua família. A Bíblia diz que este homem era senhor do que ele possuía. Ser senhor do que eu tenho é saber como as coisas funcionam, é saber do que elas dependem, é saber em que momento prover aquilo que é necessário, é estar pronto a atender necessidades, é sentir-se capaz disso ou pelo menos saber onde encontrar. No Novo Testamento há uma parábola contada por Jesus em que as pessoas receberam determinada quantia para administrar e quando volta o proprietário, ele vai tomar conta, vai tirar satisfação daqueles que receberam aquilo para administrar e que havia recebido mais, entrega duplicado para o seu senhor. E ele então o elogia. O que recebeu um pouquinho menos também entregou o dobrado. E você vai lembrar que aquele que recebeu apenas um talento, devolveu tudo enroladinho, guardado, para eles, olha, eu sei que o senhor é sério nas coisas, então está aqui intacto, não mexi em nada, está aqui do jeito que deveria estar. E a gente descobre que esta é uma pessoa que não se assenhorou do que ele tinha nas mãos. Deus lhe deu, ou no caso, o Senhor lhe deu, colocou nas mãos, confiou a ele aquilo que ele tinha nas mãos, e ele não soube fazer uso, pelo menos não pôde aplicar adequadamente o que Deus, ou que aquele homem lhe confiara, e isso é uma figura do que Deus faz conosco. O que Deus lhe deu? O que você tem nas mãos? Pare de uma vez por todas a dizer, eu não sou ninguém, eu não tenho nada. Deus lhe deu vida. O que você tem feito com a sua vida? Há alguns que dizem que a vida é o maior dom que nós temos. Deus lhe deu tempo. O que temos feito com o nosso tempo? Como temos aplicado o nosso tempo? Esperando o dia passar, olhando para o relógio, e ainda faltam tantas horas, ou nós olhamos para o relógio pensando, eu tenho tanto tempo para produzir, para fazer, para sair, para meditar sim, mas para colocar em ação aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, fazer bom uso do tempo. Deus lhe deu os recursos financeiros, o que tens feito com isto? O que você tem feito com o que Deus colocou nas suas mãos em termos de quantidade de recursos? Deus lhe deu inteligência, talvez tenha até estudado muito, tenha títulos, o que tem feito com isso? Deus tem sido glorificado nisso, tem aproveitado, tem sido Senhor daquilo que Deus deu às suas mãos. Você tem uma família, sua família é uma bênção, mas sabe que nós podemos olhar para a família e pensar, olha que entrave, que enrosco, que dureza, carregar isso nas costas, trazer até aqui, e podemos olhar, Deus, como é que eu posso melhor administrar esta família que o Senhor me deu, para que ela seja bênção não só para mim, porque isso é um egoísmo muito grande da nossa parte, mas para a sociedade, para a sua igreja, para a cidade onde nós vivemos, para o povo com quem convivemos. Diz a Bíblia que este homem, Boaz, era senhor de muitos bens. Ele sabia o que tinha, cuidava do que tinha, usava o que tinha, controlava o que tinha, sabia aonde podia ir, sabia qual era o volume do que ele tinha nas mãos, qual era a capacidade do que ele possuía, ele era senhor do que tinha. Exercite a sua capacidade de reconhecimento. Analise o que Deus tem dado. Vá adiante e descubra um pouco mais sobre aquilo que Deus pode fazer através de você. A igreja é uma bênção para todos nós, mas quando nós a olhamos de uma forma inadequada, e eu vejo muita gente com essa atitude, ela pode ser um entrave, porque nós olhamos pessoas em cima de uma plataforma como esta, e pensamos, aqueles têm o ministério nas mãos, que bonito, se um dia eu pudesse estar lá em cima, mas quem sou eu para estar lá em cima, meu amado? Se eu posso estar aqui agora, mas você está aonde Deus colocou você, você é senhor
do seu emprego. Você, pastor, mas tem gente que manda em mim, eu sei, mas naquilo que ele mandou você fazer, você é senhor da capacidade que você tem. Nós somos uma igreja que entende que Deus nos deu, por causa da Bíblia, o direito de fazermos escolhas. Não entendemos que somos como robozinhos definidos por Deus exatamente naquilo que nós iríamos fazer, o que nós seríamos, e não temos nenhuma possibilidade. Deus nos deu a maravilhosa capacidade de escolhermos onde nós iremos, o que faremos com o que nós temos nas mãos, o que levaremos de recursos. Lembra uma ocasião em que Jesus disse para eles, olha, pegaram algumas coisas para ir com eles, não, já basta, já está bom. Lembra disso? Jesus tinha dado a oportunidade de eles escolherem o que levariam, um alforje, uma espada, alguma coisa. Não, mas já é suficiente. Mas eles começaram a pegar o que achavam que seria necessário. Não vamos para a frente de batalha sem saber o que necessitamos. Estudamos a palavra, frequentamos classe de escola dominical, frequentamos encontro de estudo bíblico, meditamos na palavra para saber as armas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, sejam elas físicas, visíveis, tangíveis, ou sejam elas espirituais, invisíveis. As nossas armas, na maior parte, são deste tipo. E Deus tem dado a você sabedoria dos céus. Deus tem dado a você capacidade de dizer não quando o não é exigido. Deus tem dado a você capacidade de aceitar um desafio quando Ele coloca na sua mente, é hora de você dar um passo a mais. Deus tem dado a você capacidade de influenciar o meio onde você está. Mas é necessário que você se veja assim. É necessário que você olhe para o lado e pense bem, o que está nas minhas mãos, há pessoas subordinadas, ou sou eu subordinado, o que eu tenho nas mãos? Saiba, querido, há numerosos testemunhos de pessoas que se converteram não porque alguém superior muito maior tinha falado, tinha dado um testemunho, tinha exigido, mas porque alguém muito simples, com uma palavra sábia dada na hora que foi perguntado. E a Bíblia diz assim, que a gente deve estar preparado para dar razão da esperança que há em nós, em qualquer tempo. E às vezes uma simples faxineira tem a palavra que o patrão todo-poderoso precisa ouvir. E não o companheiro, e não o colega, e não o sócio. Deus, às vezes, é o sócio. O que Deus colocou nas suas mãos? Como você está hoje? E como tem administrado o que tem? A arma que o diabo usa é tentar convencer você que você não tem tudo que você merece, que você está sendo injustiçado, que você deveria correr atrás de outras coisas, que enquanto algumas coisas não acontecerem, você tem o direito de ficar no seu canto reclamando da vida. Quanto tempo nós temos ainda? Os dias, os acontecimentos mostram que Jesus está às portas. Somos senhores do que Ele nos deu. Você está numa igreja, eu sou suspeito para falar, mas que é uma bênção. Eu não me converti nessa igreja. Eu vim para cá porque, graças a Deus, entendi que Deus tinha um propósito. Me apossei daquilo. Passamos por muitas dificuldades e ainda passamos. Você acha que está sendo fácil esse tempo? Você entrou aqui, viu que estamos em reforma. Estamos fazendo, a vida continua. O dia a dia continua. Não podemos ficar em casa, enquanto a vacina, o pastor orou aqui, enquanto a vacina não for dada a toda a população, não adianta, está tudo igual, meu amado. As coisas podem ter mudado, mas você continua sendo alvo dos olhos de Deus e tem nas mãos algo que Ele lhe deu. Seja senhor daquilo que Deus deu a você. Na continuação, capítulo 2, eu estou lendo de Ruth, capítulo 2, eu li o versículo 1, na continuação diz assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. O foco não é Ruth, o foco não é Noemi. Versículo 3: ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque, era parente do falecido esposo de Noemi. Eis que Boaz veio de Belém,
Jesus é nascido onde? Belém, Efrata, essa cidade. Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Você entendeu o que está acontecendo aqui? Este homem, rico, dono da propriedade, podia ter sido alguém que os empregados falassem pelas costas, mas é alguém que era senhor do que ele tinha. E não era só a propriedade, a terra e as espigas que estavam sendo colhidas, os empregados eram um contingente humano importante que ele tinha nas mãos. E quando ele diz para eles: o Senhor seja convosco, e a resposta deles é: o Senhor te abençoe, isso nos mostra, queridos, que ele não só é senhor do que ele tem nas mãos, mas é alguém que tem um bom relacionamento com todos os seus subordinados, com pessoas de todos os níveis. Com quem você tem contato? Às vezes nós nos sentimos grande coisa, porque olha, o gerentão me chamou lá para aquilo, isso não quer dizer nada. O que vai fazer alguma diferença é o que nós fazemos com essas oportunidades e como tratamos as pessoas. Porque há pessoas que são chamadas para lá e na saída já vão com aquele que é do mesmo nível ou abaixo dele, para mostrar que são grande coisa. Sabe aquele negócio de juiz de videotape? Todo mundo depois do jogo sabe o que era melhor ter feito, que jogador tinha que ter colocado, etc, etc. Pois é, tem gente que é mais ou menos assim na sua vida. Acha que é cheio de opinião para dar, mas então por que não põe em prática as suas opiniões? Porque na verdade são furadas. Porque se ele realmente fosse senhor da sua vida e soubesse aproveitar as oportunidades, lidar bem com aquilo que está nas mãos, teria um bom relacionamento com pessoas de todos os níveis. Teria bom relacionamento com seus serviçais. Teria bom relacionamento com seus familiares. Embora eu tenha que reconhecer que alguns são mais difíceis do que outros. Mas a Bíblia diz: no que depender de vós, tem de paz uns com os outros. Diz ou não diz? Pois bem, ter bom relacionamento com pessoas superiores. Entender que se elas são superiores, isso não quer dizer que eu não seja senhor do que eu tenho nas mãos para fazer. Glória a Deus. Também a Bíblia dá para perceber pela palavra que ele é alguém que está atento aos acasos de Deus. Veja só, o versículo anterior dizia que por casualidade, Ruth entrou na terra desse homem. Casualidade. Alguém diz: mas foi uma casualidade, mas foi Deus. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que foi por acaso. Temos que estar atentos aos acasos de Deus. Alguém que pretende deixar marcas na vida das pessoas precisa entender estes acasos e saber qual a melhor maneira de conduzir, de tratar essa situação. Quantas coisas por acaso aconteceram na sua vida? Foi um acaso, é verdade ou não é? Talvez você esteja lembrando de algumas. E o que fez naquela ocasião? Veja que por acaso uma senhora, uma moça bonita, muito mais nova do que ele, entra na sua terra e vai se transformar num casamento bem sucedido. O acaso num casamento. Até rima, porque dá até música esse negócio. Enfim, ser senhor do que eu tenho nas mãos. Estar atento aos acasos de Deus. Ter bom relacionamento com pessoas subordinadas e com superiores, não desprezar ninguém. Diz a palavra no versículo 5, olha só. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Ele tinha um encarregado lá, sabia reconhecer capacidade nas pessoas, sabia verificar: este é capaz, este eu posso colocar, e ele tinha confiança nessa pessoa. E na hora a todos ele disse: Deus abençoe vocês, cada um no seu papel, cada um na sua área. Mas quando era para pegar informações, ele sabia a quem ele tinha que se dirigir. O encarregado, chega aqui, me diga uma coisa, o que é isso que está acontecendo? Sabia o que estava acontecendo na sua terra, descobriu que havia algo diferente, mas em vez de sair dando tiro para tudo que é lado, ele vai àquele que ele tinha colocado autoridade nas mãos e diz para ele: o que está acontecendo? Como é que estão as coisas? Quem é
esta moça que apareceu aí? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi, da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Este homem, o encarregado, já tinha sido influenciado pelo seu patrão e o conhecia. Sabia que ele não teria problema nenhum com aquela moça estar andando na sua terra, colhendo espigas caídas. Conhecer as pessoas é necessário. Então, assim como ele se dera a conhecer para este moço, ele agora podia fazer uso da autoridade que Boaz colocara nas suas mãos, e isso traria resultados fenomenais. Imagine que aquele camarada estivesse confuso, não soubesse o que fazer, e dissesse como aquele que tinha recebido um talento: olha, é melhor eu não deixar essa mulher entrar aqui, que o meu chefe vai me criar problema. Poderia acontecer ou não? É algo que a gente vê acontecendo ou não? Mas, como Boaz era senhor de tudo, ele sabia lidar com seus empregados, tinha colocado esta pessoa responsável sobre o serviço na área que lhe pertencia. Este homem sabia que podia usar a autoridade que ele recebera e dera este passo, e tinha a explicação para dar. Olha, aconteceu assim, assim, parari, parará. Então disse Boaz a Rute: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas, bebe do que os servos tiraram. Alguém que pretende marcar, alguém que pretende sair desta vida, ou deste momento, ou desta fase de vida em que está, tendo deixado marcas e marcas positivas, é alguém que sabe o que está acontecendo, e alguém generoso, é alguém justo, e alguém protetor, é alguém generoso, porque não, pode pegar, eu tenho em abundância. Não é aquele mão de vaca, não é aquela pessoa que tem tudo para si, que não sabe dividir, que não sabe encontrar naquilo que Deus colocou nas suas mãos uma possibilidade de abençoar outras pessoas. Mas ele diz: não, olha, inclusive é o seguinte, você vai sentir falta de água, pode ir lá no meio das minhas servas, pode buscar água sem problema, e tem mais, eu já mandei ninguém mexer com você. Se eu tenho autoridade, eu uso para fazer justiça. O que Deus tem colocado nas suas mãos? Você tem aproveitado para reclamar de um governo, do outro, da rixa entre governo de um nível com do outro nível, ou tem aproveitado aquilo que está nas suas mãos para dizer: mas aqui as coisas vão acontecer direito, porque eu quero ser justo como meu Deus foi justo. Como meu Deus é justo e justificador, e como Ele me justificou, eu quero exercer essa justiça de Deus na minha vida. Glória a Deus. Quero ser um protetor, quero ser alguém procurado quando precisam de refúgio. O que é que a gente faz? Não é assim que Jesus é para nós? Pois é isso que Ele nos delega, nós também sermos protetores, sermos as pessoas que vão ser procuradas quando alguém precisa de oração. Eu amo aquele grupo de homens, e eu sei que as irmãs mulheres devem gostar muito do grupo de mulheres, quando não colocam o que não devia colocar lá, coisa que distrai o assunto e tal, enfim. Nos homens a mesma coisa, né? Mas a gente vê um pedir oração, e aí o outro diz: estou orando por você, meu irmão. E aí o outro pergunta: como é que está? E eles: olha, Deus está abençoando, e glória a Deus. Há um participar bendito, abençoado da vida uns dos outros. Mesmo estando nós distantes ou distanciados por força de lei, continuamos com possibilidade de acompanhar os irmãos, alguns mais de perto, por causa da moradia, por causa da vizinhança, outros por causa de trabalho, porque se encontram durante a semana, mas todos nós, sabendo o que está acontecendo, não desprezando a ninguém, tendo pessoas de confiança nas mãos, sabendo o que está acontecendo, sendo generosos, justos e protetores. Deus colocou na sua vida gente que você pode proteger.
A gente vê às vezes casais em pé de guerra. Deus colocou essa mulher nas suas mãos. Deus colocou esse homem nas suas mãos. Ah, mas ele está vendo? É a primeira coisa que vem na boca, na mente, é o que ele é, o que ele faz, em vez de o que eu posso ser. Seja você o protetor que a sua esposa precisa. Seja você a protetora que o seu marido precisa. Sejam vocês os protetores dos filhos de vocês. Ah, pastor, mas quando estão fora de casa, como é que eu faço? Em oração, em instrução, em exemplo, em condução. Hoje de manhã tive o privilégio de fazer a dedicação aqui da minha neta, ajudando a entender a palavra de Deus e a querer andar no caminho do Senhor. Um dia me perguntaram, pastor, qual é o segredo para o senhor ter os 2 filhos na casa de Deus? Eu disse, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, eu fui insistente, eu soube me arrepender quando necessário, sei das minhas limitações, mas estou me assenhorando do que Deus vai colocando nas minhas mãos, vou procurando fazer, e vou em frente, como Paulo diz, eu sigo em frente. Me esqueço de algumas coisas que ficaram para trás, não dá para ficar remoendo o passado, vou para frente, mas vou para frente não cegamente, sabendo o que tenho nas mãos, qual é o momento que eu estou vivendo. Tive muitas perdas na vida já, perdas materiais, perdas emocionais, muita coisa, mas e aí para? Toda vez que eu falo disso eu lembro daquele quadro diante da cruz, em que Jesus está perto da sua morte física, e ele diz para Maria e para João, mulher, eis aí o teu filho, e para João ele fala assim, João, eis aí a tua mãe, toma ela para cuidar, e você, Maria, tome a João como seu filho, sigam a vida. Todos nós já tivemos perdas, todos nós já passamos por processo de luto, e luto às vezes não necessariamente é físico, perdemos alguma coisa, perdemos alguém, mas não ficamos prostrados. Eu não entendo às vezes essa força que Deus nos dá. Olhando aqui no templo, vejo muitas pessoas que já perderam parentes, pessoas próximas, queridas, muitos. E às vezes eu penso, Deus, o que é? Hoje de manhã mesmo, na classe escola dominical, perdão, o que é que a gente diz, né? Uma pessoa que perdeu isso e aquilo, né? Eu digo, eu não sei. Eu sei que o Senhor é capaz de me dar sabedoria naquela hora, de tratar, de responder, de orar pela pessoa, de abraçar, embora agora não possa abraçar. Mas todos nós passamos por perdas, e quando eu olho para uma pessoa assim, eu digo, meu Deus, de onde essa pessoa achou forças? Como ela conseguiu sair disso? E Deus me responde todas as vezes, não fui eu mesmo, Deus que te fez sair do mesmo jeito. Eu sou o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu sustento vidas, é o que o Senhor diz. Ele é o doador da vida, e Ele é quem nos dá poder para continuarmos vivendo. O que fazemos com o que Ele nos dá nas mãos? Poder do Espírito Santo. Tem gente que vai começar a orar, vai ser batizado do Espírito Santo, que eu quero poder, mas para quê? Eu acho que um dos requisitos para você ser batizado do Espírito Santo é saber para que você quer ser batizado do Espírito Santo. Ah, eu quero porque todo mundo é. Está errado. Eu quero para viver a vida que Deus quer que eu viva. Eu quero ser usado por Ele, eu quero dar um exemplo bom, eu quero ser vitorioso, e eu quero ter um testemunho eficaz, eu quero poder vencer o pecado. É isso que você quer, meu amado? Você está se assenhorando das coisas que Deus colocou à sua disposição, a sua palavra, o seu Espírito Santo, glória a Deus. Mas o texto continua, há muita coisa para falar. Então saímos de ser generoso, ser justo e ser protetor, adiante no texto, olha só. Versículo 9, estarás atenta ao campo que cegares, irás após elas, dei ordem que não te toquem, quando tiveres sedes, vai às vasilhas. 10, então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Aqui um parênteses, não é Boaz, é essa mulher, mas às vezes nós pensamos, quem sou eu, né, para que Deus me use? Querido, você é uma pessoa por quem Jesus morreu na cruz. Você é uma pessoa que Jesus pagou o preço, para que agora pudesse se assenhorar do que Ele coloca nas suas mãos, a própria vida dEle. Quem sou eu? Disse essa mulher.
Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. Quem quer ser uma bênção, deixar marcas, se informa direito do que está acontecendo antes de sair falando, antes de tomar decisões, e eu vou acrescentar, antes de repassar a mensagem que recebe. Se informa, vai atrás. Ah, mas eu não sei como informar. Pergunte a quem sabe. Mas informe-se. Quanta amizade destruída, casamentos destruídos, laços familiares colocados por terra, porque as pessoas não se informaram. Ah, parece que não era bem isso. Disseram aquilo, mas foi uma interpretação de quem ouviu falar e etc, etc. Informe-se melhor antes de tomar decisões. Veja que este homem até aqui não falava nada disso, mas ele disse: olha, eu sei, eu já sei, porque as minhas fontes de informação são fidedignas. Eu sei o que você fez, eu sei que você perdeu o seu marido, eu sei que você está acompanhando a sua sogra, eu sei da sua fidelidade, e eu quero ser correto com você. Você é digna de ser tratada desta forma, porque eu me informei. A quem você trata bem? A quem você procura? De quem você vai atrás? Já se informou direito? Ah, não, foi o meu amigo ali, falou assim, assim e tal. Cuidado. Tem gente que foi parar na cadeia por causa de coisas que supostos amigos falaram. Tem gente que perdeu a vida por causa de conselhos ruins. A Bíblia nos ensina que na multidão de conselheiros, verdadeiros conselheiros, conselheiros no sentido da palavra bíblica, gente que tem capacidade dada por Deus de aconselhar. Na multidão de conselheiros se encontra segurança. Eu já me informei, já estou tomando decisões baseado em fatos. Não tomo decisões baseado em sentimentos, simplesmente. Não tomo decisões baseado em diz-que. Eu tomo decisões baseado em fatos. E que é um fato maior, mais real, mais verdadeiro do que a palavra de Deus, que diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Vou concordar com você, me alinhar com você e dizer: está difícil de encontrarmos fatos. Fatos. Fato é aquele negócio que é inquestionável. Fato. Até o que nós aprendemos na escola muda. Eu sou de formação de exatas, formação científica, e sei quantos postulados mudaram ao longo da história da humanidade. Decisões foram tomadas baseadas em suposições. Gente morreu porque passou a dizer que a Terra é redonda. E porque a religião não podia admitir que a ciência, quem é a ciência para dizer algo contrário ao que nós acreditamos? Não, cada um tem o seu lugar. Mas fatos me dão condições de tomar minhas decisões. E a Bíblia diz que o maior fato que nós temos, o que não é questionável, o que é inquestionável é a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra do Senhor. Não é isso que Oséias diz? Vamos conhecer mais, vamos meditar na palavra, leia em cá. Quanto tempo você tem agora? Não falei lá do uso do tempo lá atrás? Tem meditado na palavra de Deus? Tem procurado aproveitar isso que Deus colocou nas suas mãos? Uma igreja que te ensina, que te estimula, um grupo interessado em você e uma classe que ensina corretamente a palavra de Deus e a Bíblia nas suas mãos e inteligência e o Espírito Santo para você entender adequadamente o que Deus quer de você. Glória a Deus por isso. Graças a Deus. Eu me informei, sei de tudo e sei
em que situação você está aqui. Veja que ele não sabia, porque lá no início ele perguntou: quem é esta moça? Quanto tempo passou entre um fato e outro, eu não sei. Mas ele foi se informar. Gente que se assenhora do que tem, se informa do que está acontecendo. Ah, eu não quero nem saber disso. Tem coisa que é melhor não saber mesmo, concordo com você. Coisa que não é para ouvir, que só vai sujar o ouvido, é melhor não se envolver. Mas vamos concordar que é fácil definir quais são essas coisas com as quais eu não devo me envolver. Mas procurar entender o que está acontecendo. Sabendo que as forças espirituais que estão por trás são mais poderosas e mais influentes do que os poderes instituídos nas administrações existentes no país e nesse planeta. É algo que você e eu podemos. Vamos nos assenhorar dessa capacidade que Deus nos deu e entender que existe uma força por trás querendo fazer dar tudo errado. Existe ou não existe? Tem inimigo ou não tem? Tem demônio ou não tem? Tem, mas graças a Deus tem um Deus assentado num alto e sublime trono que não mudou, e que é o mesmo hoje, e que vai continuar sendo o mesmo. Eu posso tê-lo como fato incontestável para tomar as minhas decisões na vida. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Versículo adiante, eu li o versículo 11, 12. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, cujas asas, ou sob cujas asas vieste buscar refúgio. Veja só que ele está dizendo aqui o seguinte: eu sei que quem estiver aqui debaixo das minhas asas, pequenas, limitadas, está debaixo das asas do Senhor, porque Ele tem me abençoado. Eu sei que Ele é o meu Deus, eu sei a quem eu sirvo, e eu sei que eu estou procurando fazer as coisas do jeito que eu devo fazer. Portanto, eu sei que o meu Deus está presente aqui e que você vai estar debaixo das asas dEle. Glória a Deus. Convide conhecidos seus para vir para esta igreja. Se você conhece uma outra boa igreja, sugira também, mas essa você conhece, você frequenta. Você está aqui. Convide e diga: venha estar debaixo de um amparo no qual você pode confiar, com o qual você pode contar. Venha comigo, eu quero andar com você. Ele diz aqui: Deus te abençoe, você veio buscar refúgio que vai encontrar. Disse ela, 13: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das suas servas. Lembra do filho pródigo? Lembra o que ele decidiu falar quando chegasse em casa? Ele lá pela Santa se deu conta: peraí, eu estou aqui querendo comer comida de porco, não, nem isso deixa eu fazer, e eu estou me lembrando dos trabalhadores do meu pai, dos servos do meu pai. Eu vou voltar e vou dizer: papai, pode me tratar como um dos teus servos, para mim está muito bom, porque eu sei que o Senhor é justo, eu sei como o Senhor trata os seus servos. E como este homem diz assim: pode andar no meio das minhas servas, e ela diz: eu não sou nenhuma serva tua. Ele entende que ela está dizendo assim: eu sei que as tuas servas são bem tratadas, são tratadas com justiça, com respeito, com consideração. Nós achamos grande coisa, às vezes olhamos no espelho e dizemos: ah, você é o cara, você não tem ninguém. E aí, sabe uma coisa, queridos? Eu estava falando em casa hoje, outro dia eu comentei aqui do dia do fico, e me dei conta que não faz nem 200 anos. O Brasil era império, era colônia, e aí virou Reino Unido. Nem ainda se falava em implantar uma república. 199 anos. Eu já vi 1/3 disso. Já pensou o que é isso? 1/3. Se for para a república, meu Senhor, foi outro dia.
E a gente pensa que é grande coisa. Já passou. Você pega lá, a gente estuda na escola os presidentes do Brasil, você não sabe nem o que eles fizeram. Passaram. Talvez saiba lá o que fez Brasília, talvez saiba lá um que inventou alguma legislação trabalhista, uma coisa assim, né? Coisa desse tipo, mas passa! Tudo passa e nós voamos, diz a palavra de Deus. Mas nós podemos cumprir o nosso papel, nós podemos ser úteis nas mãos do Senhor, graças a Deus, independentemente do nosso nível social. O pessoal fala, você é rico, trata mal, não sei o quê, porque você tem essa cor de pele e despreza o outro. Gente, isso aí, meu Deus do céu, não devia nem ser mencionado no nosso meio. Quem somos nós para nos acharmos mais bonitos, mais fortes, mais influentes? Nós vamos passar rapidinho. Meu irmão mandou hoje uma lista, olha, Mauro, olha só, nos últimos 2 anos, parentes nossos foram, porque faleceu um primo meu hoje, de idade já, mas enfim, olha só, tantas pessoas. Eu disse para ele, pois é, Marcelo, isso me faz cada vez mais crer que eu posso confiar na afirmação de que isso aqui não é tudo. Tudo passa. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que é Ele que guarda o meu tesouro. A Bíblia diz que Ele tem a nossa vida oculta com Ele, guardada com Ele, reservada, preservada com Ele. Ele tem uma eternidade inteira para você e eu vivermos. Glória a Deus, glória a Deus. Mas enquanto estamos aqui, servos e servas sabem o que dizer daquela pessoa. A hora de comer, versículo 14, Boaz lhe disse, achega-te para aqui, come do pão, e molha no vinho teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, ele lhe deu grãos tostados de cereais, ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo, até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis, até na coisa que está boa, deixa ela entrar no meio, deixa tranquilo. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe, não a repreendais. Sabe o que ele está dizendo aqui? Deixa cair sem querer. Deixa cair coisa boa sem querer. Nós temos um péssimo hábito de deixar para os outros o que sobra. Nós temos o péssimo hábito de deixar até para Deus o que sobra. Graças a Deus a gente não está mais tomando tempo durante aqui o culto para oferta e tal, os irmãos sabem, deixa lá atrás na saída, quem quiser, voluntariamente, a gente não está nem vendo quem está fazendo isso, para não influenciar, mas enfim, nós vamos passando, meus amados, nos achamos grande coisa, achamos-nos melhores que os outros, e aí na hora de fazermos algo, damos para Deus o que sobra. E eu estou me incluindo nisso, porque às vezes quando eu penso, mas o que é isso que eu estou fazendo? Eu estou aqui gastando meu tempo nisso e naquilo, tem outras coisas para fazer, porque tempo é algo de valor. Recursos financeiros, sim. A Bíblia diz que onde tiver o tesouro do homem está o coração e vice-versa, né? Enfim, é muito fácil descobrir o que é que realmente tem valor para nós. É só vermos aonde estamos gastando a nossa vida. A nossa vida e os nossos recursos. O que estamos fazendo não é você dar dinheiro para a igreja, não, querido. Tem muito mais coisa que você pode fazer aí, usando o que Deus deu para você ser senhor disso, para que a obra dele se faça neste mundo. E não é só missionário não, missionários também estão aí, podemos e devemos ajudá-los com toda certeza, mas aonde você está, você pode ter gasto, você pode ter aplicação do tempo, você pode usar a sua sabedoria, a sua inteligência para trazer paz ao lugar, para fazer com que as pessoas vivam melhor, para fazer com que o ambiente mude. Você pode deixar cair umas espigas boas no meio do caminho. Aí o diabo vem, é tão astuto que ele vai, quem sabe semeando assim você colhe mais. Até nessa hora em que a gente está com boas intenções, com bons pensamentos, de dizer, vou deixar uma coisa boa aqui. Aí ele vem com aquela provocação, assim que você está semeando e vai colher mais.
nós não semeamos para colher mais. Nós semeamos aquilo que o Senhor diz que devemos semear, para colher a vontade dEle, para colher os resultados dEle, porque essa vida nem nos pertence. Deixe cair umas boas espigas no meio do caminho. Uma boa porção, uma porção de valor do seu tempo, da sua vida, dos seus recursos, para que pessoas sejam abençoadas. Este homem diz, olha, deixa cair umas espigas, não tem tanto, não vai fazer falta. Eu quero que ela receba. E tem mais. Como eu disse que ele observa, que ele se informa, ele é atento. Eu vejo aqui, amados, uma pessoa como você e eu, simples, mas que podemos descobrir as limitações das pessoas. Talvez ela pudesse se sentir envergonhada, acanhada, acabrunhada, de chegar mais, de mais razão aqui não é para tal, estaria no seu limite. Ele só faz assim, deixa cair para o lado dela. Você tem limite ou não tem? Não tem um ponto que você fica com receio de passar, mas isso aqui não é para mim e tal. Tem ou não tem? Verdade? Pois é, ele pensou, ela vai ter os seus limites, que eu conheço, ouvi falar, sei quem é, então faz o seguinte, vamos deixar a coisa dentro do limite dela. Deus faz assim conosco. Ou você acha que Deus ficou esperando você ser capaz, você se tornar o tal, ir lá e deixar o pecado, abandonar e merecer o que Ele fez por você? A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Só um pouquinho. Acabou a bateria. Quantas coisas nós podemos fazer? Quantas espigas podemos deixar cair no meio do caminho? Quantas informações podemos obter? Que bênção nós podemos ser nas mãos do Senhor. Quanto mais nesse período que estamos vivendo, mais necessidades surgiram. Outras que já existiam se avolumaram. Mais gente ao nosso redor e atenta ao nosso procedimento, a nossas palavras, às nossas atitudes. Que bênção podemos ser úteis na vida dessas pessoas. Glória a Deus. Enfim, tiraram dos molhos, deixaram as espigas, deixe para que elas não repreenda, e esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada, acredito que é bastante. Tomou-o e veio à cidade, e viu sua sogra, o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra, onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. Sabe, querido, nós não, como ele diz, não semeamos para colher coisas para nós, mas com toda certeza os resultados voltam. Diz ela, aonde você foi? Não vá mais para outro lugar. Repita, vá de novo. É ali o lugar que você tem que ir. Assim como ele precisava estar atento às casualidades, ela também precisava estar atenta. Não é por acaso, tem gente que acha que as coisas boas acontecem porque merecem. Eu vou bastante na igreja porque eu quero ganhar mais de Deus. Querido, Deus não faz troca com ninguém. Não é assim que Ele age conosco. Mas Deus age sobre as nossas atitudes e principalmente sobre a nossa fé que age. Uma fé atuante. Diz aqui a sogra, aonde você esteve, bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse, o nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. E a história continua e nós vamos voltar a este assunto.
As colheitas começam a vir, meu querido. Já não só de espigas em abundância, mas de resultados outros. Quando José, espiga nos faz lembrar de José, não faz? Quando José foi lá e contou para Faraó, disse, olha, o seu sonho aí é o mesmo, significa 7 anos de fartura e depois 7 anos de complicação. Ele não estava pensando em si, ele estava sendo usado por Deus naquilo que ele tinha nas mãos. Com toda certeza, Deus tem colocado não pouca, mas muitas coisas nas suas mãos. Descubra. Qual é a sua profissão? Qual é a sua família? Onde você mora? Qual é o caminho que você faz todo dia? Onde você compra pão? Qual é a linha de ônibus que você toma? Quantas vezes e que horário você vai a um posto de saúde? Precisou ir à prefeitura? Teve que ir ao banco? Não funcionou alguma coisa, precisou procurar mão de obra para consertar aquilo. Quantas oportunidades Deus coloca nas nossas mãos. É tempo, queridos, de nos assenhorarmos daquilo que o Senhor nos deu. Reconhecermos que esta vida não nos pertence, pertence a Ele. E que Ele nos dá o privilégio de sermos senhores do que Ele colocou nas nossas mãos. De escolhermos o que vamos fazer com o que Deus nos fez, com aquilo que nós somos e com aquilo que nós temos. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Que você seja realmente senhor do que Deus colocou nas suas mãos, daquilo que Deus fez de você. E que você possa, mais para frente, começar a olhar para trás e dizer, graças a Deus, combati o meu bom combate. Completei a minha carreira, ou estou completando, estou seguindo em frente, consigo ver na última etapa, Deus esteve aprovando a minha atitude. Glória a Deus, vamos orar, fique de pé e vamos nos colocar diante do Senhor em oração. Você em casa também, fale com Deus nesse momento, e que esta história, este exemplo de vida de um homem quase que desconhecido na Bíblia. A gente conhece muito de Noemi, mas Boaz fica passado, né, fica de lado, assim como a gente abordou José outro dia, porque Maria é a conhecida, e José fica. Estamos hoje descobrindo que às vezes nós somos meio desconhecidos, mas que podemos fazer parte de uma coisa muito grande, se tomarmos as atitudes corretas, na hora correta, e tomarmos posse daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado pela sua palavra e porque a sua palavra não volta vazia. Obrigado, Senhor, porque podemos não nos sentir menores, diminuídos pelo que somos, ou por onde estamos, ou pelo que temos, mas porque podemos descobrir, Senhor, quem nós somos, nas tuas mãos, e o que nós temos das tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque isso nos faz nos sentir grandes, nos faz sentir amados do Senhor, nos faz sentir capacitados, desafiados a praticar aquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que o Senhor nos estimula a fazer. Senhor, eis-nos aqui, pais, mães, casados, solteiros, estudantes, trabalhadores, chefes, empregados e desempregados, idosos, pessoas jovens, novos, pessoas começando a vida, pessoas aceitando desafios novos. Eis-nos aqui, Senhor. O que nós queremos é poder, no meio da caminhada, deixar boas espigas para que pessoas sejam alcançadas pelo teu amor demonstrado por nós, através de nós. Obrigado pela tua palavra mais uma vez. Opera em nós, capacita-nos sempre a tomarmos as boas decisões e a enxergarmos o que temos nas mãos, em nome de Jesus. Amém.